Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa, única, inigualável e imprescindível paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um de nós, que nós tenhamos a paz dele operando em nossas vidas. Temos ele a cada dia nos direcionando e nos fazendo sentir e agir como sendo filhos do Deus Altíssimo. Nós, como homem de Deus, eu, pastor Gilberto Corrêa, não poderia deixar de me manifestar, não poderia me calar diante dos acontecimentos dos últimos dias, que envolve a palavra de Deus diretamente, que envolve a conduta de quem serve a Deus diretamente. E, logicamente, isso também afeta cada um de nós, porque nós somos de Deus. E como sendo de Deus representantes, testemunhas dele, nós temos que andar de acordo com a vontade dele. Não vou, obviamente, passar para os irmãos, as irmãs, as pessoas que nos acompanham nesse canal, fotos ou gravações que envolvem o assunto que vamos falar brevemente. Mas os irmãos têm conhecimento do que está acontecendo. A palavra de Deus nos diz que aquele e aquela que é de Deus faz a diferença. No livro do profeta Daniel, está escrito que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou muitas pessoas, jovens principalmente, para o cativeiro. Entre os jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando foi determinado que eles tivessem uma alimentação diferenciada, se alimentar do manjar do rei, da bebida do rei, eles pediram, através de Daniel, que fossem alimentados com legumes e água. E que durante o período de 10 dias, apenas 10 dias, o dispenseiro fizesse uma análise de como eles estavam e como estariam os demais cativos. Isso foi feito. E a partir daí se vê a operação de Deus na vida deles. Quando passou o período que o rei havia determinado para alimentar os cativos, eles 4 se destacavam, não somente pela aparência, mas sobretudo em toda a matéria de sabedoria, inteligência, a partir das perguntas que o rei fez a cada um deles. Isso quer dizer que aquele e aquela que é fiel a Deus, Deus trata, cuida, zela. E não precisamos usar de artifícios ou de coisas que não são importantes e necessárias para que o Evangelho seja pregado e para que demonstremos que somos diferentes. A palavra de Deus tem que ser lançada em direção a todos. E esse fato que está sendo comentado, de uma pregadora que foi a uma festa pregar o Evangelho, que teria feito uma pregação boa, e que durante essa pregação ela também disse que o Eterno havia lhe falado algo sobre as pessoas, e passou a palavra como se fosse do Eterno
para os ouvintes, o dono da festa, e com eles ficou a tarde e parte da noite e da madrugada. E se agradou com eles, cantou com eles, dançou com eles, participou com eles. Isso quer dizer que participou do manjar e da mesa que o rei ofereceu. E não é necessário isso para a palavra de Deus ser pregada. A palavra de Deus deve ser pregada a tempo e fora de tempo. E de acordo com a oportunidade que Deus nos dá. E aproveitando cada um bem a oportunidade oferecida por Deus. Nesse caso, nós vimos depois, ouvimos e assistimos um lamento da pregadora, que por ela ter ido pregar a palavra do Eterno, ela estava sendo agora castigada, perseguida. Cancelaram as agendas dela, cancelaram idas dela a igrejas por causa dessa atitude. E ela não entendia, disse que não entendia o que estava acontecendo. E após isso, a pessoa que havia convidado a mesma para estar na festa e falar o que ele queria ouvir, não sobre a vida pessoal de cada um deles, ainda deu uma oferta enorme para ela, para compensar o desgaste, compensar a anulação da agenda. E disse que agora ela não deveria deixar tirarem a agenda dela, cancelarem, mas ela cancelar a agenda. E ela mudar o jeito de ser ou coisa parecida. Irmãos e irmãs, ouvintes, vocês que nos assistem, que estão nos acompanhando nesse canal, entendam que quem serve a Deus, quem é de Deus, quem tem Deus, quem vivencia a presença de Deus em sua vida, quem tem o poder de Deus se manifesto, quem tem a presença do Eterno a cada instante, atuando, age diferente. Tem que ser diferente. Tem que abrir mão do manjar e da mesa do rei. Tem que abrir mão. Porque se não abrirmos mão daquilo que nos é oferecido, daqui a pouco estamos fazendo parte de tudo quanto não é de Deus. De tudo quanto não faz mal. Não, isso aqui não tem nada, não tem problema, não é... Não. Podemos fazer o que quisermos. Mas temos que sempre sentir e pedir a direção do Eterno para saber se aquilo que pretendemos fazer, que queremos fazer, que vamos fazer, vamos executar, é da vontade dEle, é da direção dEle. Em primeiro plano, devemos estar na dispensação de Deus e fazer com que a vontade dEle seja manifesta em nossa vida. Não é nós falarmos e fazermos e agirmos como queremos. Nós devemos estar como nosso norte, como nosso alvo, o que está escrito. Não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nossa vida. E a vida que vivemos é nova, porque é uma vida de Deus. Uma vida do Eterno sobre nós. Uma vida daquele que deu a sua vida para nos salvar. Nós devemos levar o Evangelho em todo local? Sim, devemos, onde tivermos oportunidade. Mas nesse local devemos fazer a diferença. Não podemos conviver participando do que aquela que não tem Deus e não serve a Deus fazem ou praticam. Independente de concordarmos ou não com as pessoas. Mas devemos aproveitar a oportunidade e falar da grandeza de Deus, falar do amor de Deus, falar da palavra dele, levar uma palavra eficaz que tire o pecador, que faça o pecador entender que ele está num lugar ruim, tem que tirar ele de lá para ele ser uma nova criatura diante de Deus. Quando nós participamos do manjar e participamos da mesa,
e convivemos e fazemos aquilo que eles estão fazendo, não é nós que estamos levando eles até Deus. É eles que estão tirando nós da presença de Deus. Porque não pode de uma mesma fonte jorrar água pura, água doce e água impura, água salgada. Não pode. Ou servimos a Deus ou servimos a Baal. Ou estamos com Deus ou não estamos com Deus. A pregadora, especificamente, ou um pregador de modo geral, que quer falar da palavra de Deus, fale. Faça. Olha, atue. Não deixe de fazer isso. Não deixe de explanar, a meditar, a levar o povo a ouvir e a entender e a querer conhecer a verdadeira palavra de Deus. Mas não precisamos para isso se envolver e fazer parte daquilo que não agrada ao Senhor. A nossa vida, o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso se portar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso ver, tem que ser um testemunho como foi de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mudaram o nome deles. Mudaram o nome deles para Belsazar, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não mudaram a essência que eles tinham da presença de Deus, do temor a Deus, da vontade de estar com Deus. Depois de um tempo, Daniel foi constituído como governador. Daí quiseram derrubar ele. E só acharam falha nele se fosse algo contra o temor e a obediência dele a Deus. No dia a dia não acharam. Se essa pregadora ou pregador são às vezes comentados que não estão agindo certo, é porque o que estão passando demonstra que estão fora da direção e do agir de Deus, fora da vontade de Deus. Porque aquele e aquela que tem Deus faz a vontade de Deus. Não deixa que o mundo entre nele. Ao contrário, ele leva dele a presença do Eterno e transmite a presença de Deus aos que têm a oportunidade de ouvir a eles. E daí sim, o poder de Deus se manifesta e a glória de Deus desce. E descendo a glória de Deus, a transformação, a bênção, a graça, a conversão, a choro e a encontro com Deus. Porque a palavra de Deus, a mensagem do Eterno, tem o poder de transformar as pessoas. Diz a palavra dele, operando eu, quem impedirá? Agora, se nós queremos fazer parte de tudo, compartilhar com tudo e com todos, e agir e fazer e andar como o mundo anda e age e permanece, nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. O pregador ir levar a palavra, tudo bem, necessário, é importante. Mas não pode o pregador, a pregadora, levar a palavra e começar a falar como aqueles que estão para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. Agora, se nós que pregamos a palavra, que levamos ao conhecimento dos demais a essência do Evangelho, se nós se misturarmos com aqueles que não têm Deus, que ainda não servem a Deus, nós não vamos ser a diferença. Nós vamos ser mais um na multidão. E o mais um na multidão é aquele que faz tudo que todos fazem. Que até conclui, isso aqui não tem problema. Isso não é nada, isso não faz mal, isso não atrapalha, isso não afasta nós de Deus. Mas pode afastar Deus de nós.
pode afastar Deus de nós. O mal que praticamos, aquilo que nós compartilhamos que não é do eterno, pode não nos afastar na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso querer nós e Deus. Mas pode causar o afastamento do eterno de nossas vidas. E ai daquele e daquela que Deus se afastar. Quando o homem de Deus, profeta, Samuel foi orar, foi clamar a Deus por um homem, por um rei. Deus disse: ele não oreis para quem eu rejeitei. Isso quer dizer que aquele homem ainda buscava Deus. Ele queria Deus. Ele queria, de alguma forma, se reencontrar com Deus. Mas as atitudes dele, o jeito dele agir, não era de quem estava com Deus. Porque querer a Deus não é estar com Ele. Querer a Deus todos querem. Falar de Deus todos falam. Mas viver a palavra e a vontade de Deus, isso é só para aqueles que realmente têm Deus, que vivem Deus, que têm a essência de Deus em sua vida, que diz assim: olha, eu não vivo mais, é Cristo que vive em minha vida. Isso tem que ser o nosso falar, irmãos e irmãs, ouvintes e telespectadores e pessoas que nos acompanham nesse canal. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que ser uma atalaia, alguém que não se cansa de falar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus, a palavra é verdade única, é imutável. Não se pode modificar e alterar uma vírgula, um ponto, uma letra, uma palavra, nada da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus trazida aos homens, escrita por homens de Deus, sobre o que Deus determinava que fosse escrito. E nada pode ser alterado. Quem não está com Deus, está com o adversário. Quem não ama a Deus, ama a Baal. Quem não serve a Deus, serve ao adversário de nossas almas. Então nós temos que ser a diferença. Voltando a falar sobre o acontecido, após receber uma oferta excelente para compensar as agendas canceladas, a pregadora se manifestou: Deus é amor, glória a Deus, pela oferta recebida. Eu creio que até o choro dela passou naquele momento e começou a rir. O choro se transformou em riso. Porque Deus fez presente? Não. Porque o dinheiro se fez presente. Porque a moeda fez presente. E ela, mesmo com as agendas canceladas, teve uma compensação financeira. E eu quero dizer que nós devemos orar por ela. Orar pelos pregadores, orar pelas pessoas que participaram desse fato que está sendo divulgado em quase toda a rede social. Que nós possamos orar por eles, para que eles venham a conhecer a essência da palavra de Deus, se converter a Deus, se dedicar a Deus e fazer a obra de Deus como deve ser feita. Não como nós queremos. Eu não sou a obra de Deus para fazer de mim um exemplo, não. Eu sou obra de Deus porque sou feito à imagem e semelhança dele. E como obra dele, imagem e semelhança dele, tenho que andar e fazer e agir como ele agiria se estivesse em meu lugar. E isso tem que acontecer em nossas vidas. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, fazer as coisas que Deus quer que façamos e ser testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Que ao olharem para nós, ser como o Senhor. Estava arrependido pelo que estava acontecendo no mundo. Mas dos céus olhando, o seu olhar achou graça em Noé. Que Deus e o mundo achem graça em nós, como servos e servas do Eterno. E essa pregadora, família dela,
as pessoas envolvidas nesse fato, aniversário, evento, possam compreender e entender que ser de Deus é ser diferente. Não basta nós dizermos que estamos com Deus. Tem que Ele estar em nós através da sua palavra, verdade única. Essa palavra tem que estar em nós. Daí sim, nós podemos dizer que estamos com Ele. Enquanto essa palavra não estiver encucada em nós, não estiver em nossos corações, dentro do nosso interior, do nosso coração, corações de todos, cada um individual. Se essa palavra não estiver dentro do coração e não estiver fazendo a diferença em nossa vida, nós estamos ainda sem Ele. Não adianta dizer que estamos nele se Ele não está em nós. E para Ele estar em nós, o que fazemos, o que falamos, o que ouvimos, o que vemos, o que vivenciamos e como nos portamos e vestimos, demonstra para o mundo se somos diferentes. E demonstra muito mais ao Eterno que somos diferentes. Quando o aniversário chegou na virada do dia para prestar contas ao Eterno, Deus olhou para ele e disse: tem visto o meu servo Jó? Não dá para se falar mais nada além disso. Tem visto o meu servo Jó? Deus tem olhado para nós e tem visto em nós um servo, uma serva dele? Ou somos participantes de tudo? Quando estamos no meio do mundo, somos do mundo. Quando estamos na igreja, somos da igreja. Quando estamos no nosso lar, somos diferentes. Não. O crente, como ele disse a Tomé, sede crente. O crente é diferente. O crente não está diferente. O crente não vivencia momentos diferentes. Ele tem que ser diferente. Tem que ser crente. E o crente faz a vontade daquele que ele crê. Eu creio em Deus, tenho que fazer a vontade de Deus prevalecer em minha vida. E nós temos que fazer isso. Que nós possamos meditar nesta pequena explanação que temos feito neste dia. Que não é um ataque a ninguém. Não é uma palavra de afronta a quem quer que seja. É para que nós vejamos esse acontecido e possamos disso tirar uma lição para nossas vidas. Se estamos errando, vamos parar de errar. Se estamos falhando, vamos parar de falhar. Vamos pedir força, poder de Deus sobre nossas vidas. E que essas pessoas envolvidas nesse fato delicado e que denigre o Evangelho, que mancha a palavra de Deus, possam cair em si e chorar. Mas não chorar para nós vermos, chorar nos pés do Eterno, no oculto do seu quarto, sozinhos, eles possam chorar e alcançar a misericórdia de Deus, alcançar o favor de Deus, alcançar o perdão de Deus, porque isso é necessário. Espero que vocês compartilhem essa palavra, divulguem, além de se inscrever no nosso canal e deixar o like, divulguem. Façam que essa palavra chegue a todos, para que todos entendam que não temos que atirar pedras. Não. Quando Jesus mandou atirar pedras, ninguém atirou. Que ninguém pode atirar pedras. Mesmo porque Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, mas aquele que está firmado nela não cai, permanece nele, permanece firme. Que nós possamos orar pelas pessoas envolvidas nesse fato, até mesmo vergonhoso, e que possam ser alcançados pelo favor do Eterno. E nós possamos disso tirar uma lição. Devemos ser testemunhas e viver como Deus quer que nós vivamos. Amém? Espero que vocês tenham compreendido a nossa fala. Não estamos sendo oportunistas no falar nisso. Minha esposa, diaconisa Celi, e minha filha, Raira,
tem conhecimento que eu, ao ver o acontecido, já queria ter me manifestado. Mas nós somos limitados, temos nossos afazeres, temos nossas situações pessoais para resolver. Então, quando eu quis fazer isso que estou fazendo agora, outros já fizeram de modo diferente. Então nós não quisemos ser iguais. Não quisemos apresentar aqui e mostrar vídeos, mostrar fotos do que estamos falando, mas apenas mostrar que a palavra de Deus ainda está presente, fazendo a diferença. Que essa palavra nos oriente, nos norteie e nos faça conhecer mais e mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus e orar um pelos outros. Oremos por todos, para que todos sejam alcançados pelo favor de Deus. E que esse Deus esteja presente em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada igreja, em cada lugar de trabalho. Onde tiver uma pessoa, que Deus esteja presente. E que se faça presente através da sua palavra e do evangelho dele. E nós, como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, possamos também fazer a diferença e ser visto de modo diferente. Ser visto como diferencial onde quer que estejamos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não somente na igreja. Embora, mesmo na igreja, muitos já não mostram que estão na igreja. Muitos já demonstram que estão em qualquer lugar, menos na igreja. Mas que nós possamos ser a diferença, fazer a diferença, viver a diferença. Porque o crente em Deus, em Jesus, é diferente. O crente, ele não só é diferente, como faz a diferença. Ele é a referência. A referência de quem? A referência daquele que é a nossa prioridade única, o eterno Deus. Jesus, o Todo-Poderoso, ele é a nossa prioridade. E sendo a nossa prioridade, vamos andar nele. Andar nele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos andar nele que é o caminho. Vamos andar na verdade. E vamos obter vida. Porque é isso que ele proporciona àquele que o busca, àquele que o serve, àquele que faz a sua vontade, àquele que preserva a sua palavra a cada dia, aquele que guarda os mandamentos, estatutos e preceitos que ele instituiu ao seu povo escolhido. Povo de Deus, sejamos firmes, fortalecidos a cada dia pela palavra. E nos ajude, para que possamos alcançar mais e mais pessoas que são carentes da palavra verdade única, que é o nosso tema, o nosso centro e alvo nesse canal. Que Deus possa nos abençoar. Terminamos dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor que é bom, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome, diz ele, sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Que a bênção de Deus esteja em nossa vida hoje e sempre. E não se esqueçam de uma coisa: Jesus vem. Jesus vem. Jesus está voltando para buscar o seu povo. O dia final da prestação de contas está chegando. E ai daquele que estiver em dívida nesta prestação de contas. Não haverá tempo para pagamento, para perdão, para remissão. Haverá apenas o juízo final para todos que vivem, que estão nesse mundo. E nós fazemos parte dele, mas não somos dele mundo. Nós somos do Deus vivo. Paz seja convosco.